Olá pessoal, bem-vindos à Introdução à Antropologia. Bom, a gente vem falando aqui muito de cultura, né? Ora significando essa capacidade humana de produzir o mundo à sua volta e dar sentido a ele, ora no plural as culturas, como essa diversidade enorme de formas da gente viver a vida humana em diferentes lugares do planeta, em diferentes contextos sociais, culturais, criados pela própria cultura. E esse conceito, portanto, marcou muito da antropologia ao longo do século XX. E foi um conceito usado de várias maneiras diferentes e criou-se a partir dele diferentes perspectivas teóricas sobre o fazer antropológico. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de cultura e principalmente o que eles têm em comum, as várias maneiras de você entender esse sentido de cultura. Bom, a antropologia teve ao longo do século XX várias conceituações sobre cultura, ou que seja cultura, né? Desde a ideia como de uma escola norte-americana chamada culturalista, como a do Franz Boas, que a gente já mencionou aqui, para a qual cultura é um conceito central para o trabalho do antropólogo, porque cultura seria esse contexto no interior do qual as atividades humanas ganhariam um sentido específico, particular para um determinado povo, né? E seria um contexto produzido ao longo da história e da trajetória daquele povo, que envolveria uma dimensão da língua daquele povo, do seu modo de organização social, da sua trajetória de ocupação do espaço. Aquilo produziria um contexto que criaria a mesma visão de mundo daquele povo sobre o universo à sua volta e sobre si mesmos. Isso seria a cultura e ele é, portanto, central para você entender uma forma específica de organização social. Em outras tradições de teoria antropológica, como a britânica, por exemplo, cultura seria algo menos importante. A cultura seria o aspecto externo, quase que a pele, a vestimenta que uma determinada sociedade teria, que estaria encobrindo algo que isso sim seria o mais importante, que seria a sua estrutura social, a estrutura de organização entre grupos de pessoas naquela sociedade. Esse sim seria a essência do que deve ser compreendido para entender o modo de vida de um povo. E essa estrutura de relações entre grupos realmente existentes seria recoberta por uma roupagem, né? Uma determinada língua, um determinado jeito de fazer seus rituais, um determinado jeito de tratar-se uns aos outros, uma determinada religião ou uma forma de dar sentido às coisas metafísicas no mundo. Isso tudo seria do universo da cultura, mas isso seria uma espécie de acessório, né? O central para o antropólogo não seria tanto entender essa dimensão mais epidérmica da vida social, mas sim a sua estrutura. Depois, um autor como Lévi-Strauss, que nós já falamos aqui, vai recuperar um pouco essa leitura americana da cultura e tentar trabalhá-la como um conjunto de sistemas simbólicos de relações entre signos, né? E a cultura, portanto, seria essencial para a gente entender, mas não as diferentes culturas que existem, mas a cultura como essa capacidade humana de produzir significado, de atribuir sentido a um determinado significante, produzir um signo, e isso tem determinadas regras, e a tarefa da antropologia seria entender essas regras, né? Puxando a antropologia para uma ideia de uma explicação da unidade humana, do antropos, e não tanto, como queria o Boas, da diversidade do etnos, né, dos diferentes grupos que formam essa família humana no planeta. E mais recentemente, nos anos 80, outra tradição americana, do Clifford Geertz, vai também apostar nessa ideia da cultura como um universo de símbolos, e o trabalho do antropólogo seria o de decifrador desses símbolos, fazer uma espécie de hermenêutica, né, de compreensão dos signos culturais e dos seus sentidos em diferentes sistemas culturais, né? Então a palavra cultura já foi conceituada de várias maneiras. E o Roque Laraia, nesse livro
dos best-sellers, né, dos cursos de introdução à antropologia. Eu recomendo muito que vocês tenham o livro na biblioteca de vocês. Na primeira parte vai justamente explorar um pouco da história da construção teórica desse conceito de cultura, dos vários usos que o conceito teve na teoria antropológica ou na produção de diferentes teorias antropológicas. Como o nosso curso aqui é um curso de introdução à antropologia, e eu estou aqui querendo mais adoçar a boca de vocês para depois entrarem mais a fundo, eu selecionei para a gente ler e conversar na aula dessa semana a segunda parte, que é o seguinte: embora você tenha essas diferentes conceituações da cultura na antropologia, portanto, e mais recentemente, inclusive, uma crítica ao uso da categoria cultura, da qual eu queria falar um pouquinho daqui a pouco, existem algumas bases comuns a todas essas conceituações de cultura, que seriam dadas por essa ideia de como é que a cultura age, né? O que significa a cultura em ação, quer dizer, o que ela produz. E aí o Rock traz 5 características de como age a cultura, que ajudam a gente a entender, independente da conceituação teórica de cultura que a gente use, ou da crítica que a gente possa fazer a essa categoria, há 5 boas ideias de como opera a cultura e que ajudam a gente a entender melhor o que o antropólogo pode fazer e os cuidados que ele tem que ter ao estudar as diferenças culturais. Bom, a primeira característica da forma como a cultura opera é definindo uma visão de mundo. Isso quer dizer que, basicamente, a cultura faz 3 coisas muito importantes na produção de uma forma de entender o mundo, de uma visão de mundo de qualquer grupo social. Primeiro, ela opera como um sistema definidor de modos de ver o mundo, de apreciações de ordem moral e valorativa, ou seja, é a partir da nossa tradição cultural que a gente aprende o que é entendido como positivo, como bom, como virtuoso, e como negativo, como aquilo que não deve ser feito, como moralmente inválido, né? E define ou condiciona mesmo os nossos comportamentos sociais mais básicos e até as posturas corporais. Se a gente observa diferentes povos, e isso entra muitas vezes até nas caricaturas que são feitas de diferenças nacionais, né? As posturas corporais são diferentes, né? Então a ideia de que os asiáticos têm uma postura mais comedida no corpo, gestos mais controlados e tal, enquanto alguns povos europeus são mais expansivos, mais uma presença corporal mais extrovertida, né? E o brasileiro gosta de cultivar essa ideia de um corpo com ginga, com malemolência e tal. Então até mesmo a postura corporal não é algo que está inscrito no nosso DNA. Ela é parte dessa ideia da cultura como um sistema definidor de modos de ver o mundo, apreciações de ordem moral e valorativa e comportamentos sociais e posturas corporais. Quer dizer, um gesto, por exemplo, o mesmo gesto, o mesmo movimento de mãos, ou a mesma atitude corporal, num contexto cultural pode ser desejável ou elogioso, e em outros pode ser uma grande ofensa, né? Então, isso tudo depende desse contexto maior que é a cultura, operando aí como um sistema definidor de visão de mundo, apreciações de ordem moral e valorativa e comportamentos sociais e posturas corporais. E o que leva aí a uma segunda consequência da cultura como condicionadora de uma visão de mundo, que é a ideia de que a cultura produz traços comuns a um povo, ou padrões de comportamento, né? Padrões culturais. Quer dizer, na medida em que um determinado povo compartilha uma visão de mundo, compartilha um conjunto de valorações morais, de
gestos, atitudes e comportamentos aprendidos, né, cria-se aí um padrão partilhado dentro daquele grupo, né, que pode ser até mesmo dentro de uma fronteira nacional, todo um povo, ou pode ser um grupo dentro de uma fronteira nacional, um grupo menor que compartilha esse conjunto de padrões. E que, por sua vez, torna um grupo ou mesmo uma pessoa propenso a considerar o seu modo de vida o mais correto, né? É o famoso etnocentrismo do qual a gente tem falado tanto aqui, que é uma consequência dessa nossa tendência a produzir uma divisão entre nós e outros, né? Então, aquele conjunto de valores, de formas de ser e de estar no mundo, de posturas socialmente valorizadas pela nossa cultura, produz em nós uma sensação de unidade, que nós compartilhamos do jeito certo de viver, né? E o outro é o que está fora desse jeito certo de viver, né? Portanto, o errado, né? Então, isso também é um mecanismo cultural, é uma forma pela qual a cultura opera. Bom, então a cultura, primeiro, define uma visão de mundo. Segundo, vai dizer o Rock, interfere no plano biológico. E aqui a gente tem que lembrar que a cultura é parte da nossa natureza, né, como a gente tanto falou aqui. Então, a cultura é capaz de produzir efeitos somáticos na gente, né? O sujeito que está numa situação que o seu contexto cultural considera abominável, esse sujeito vai sofrer fisicamente o resultado dessa situação de andar em direção contrária àquilo que é valorizado na sua cultura, né? Você somatiza de fato aquilo em termos de ansiedades, de doenças mesmo, porque nós somos programados para seguir um determinado conjunto de valores culturais, né? Então, e contra eles traz consequências, inclusive, para o funcionamento do nosso corpo. E isso é um bom exemplo do quanto nós somos seres culturais, né? E culturalmente dependentes. O que não quer dizer, de forma alguma, que a gente tenha a obrigação natural de seguir os ditames da nossa cultura, mas temos que saber que tem consequências físicas mesmo, e que exigem muito trabalho de um indivíduo andar na contramão daquilo que a sua cultura diz que é o jeito certo de fazer as coisas, né? E ao mesmo tempo, aí é um problema também para nós antropólogos, né? Quando você começa a relativizar os valores da sua própria cultura, e o antropólogo é um sujeito que tem que fazer isso por dever de ofício, para poder entender plenamente a pluralidade de outras formas de ser e estar no mundo, você tem que primeiro fazer um exercício de relativização da sua, né? Você facilmente começa a perder o encantamento com as visões de mundo, que eram as suas de origem, né? Elas passam a ser apenas mais umas, né? E isso te leva, às vezes, à depressão, a uma perda de sentido da vida. A gente precisa, como eu tenho dito aqui várias vezes, da distante luz das estrelas, né, que falava o Mário Quintana. A gente precisa acreditar em algumas coisas que nos fazem acordar de manhã e sair da cama, né? Então, a cultura também dá isso. Ela dá esse conjunto de valores pelos quais a vida vale a pena ser vivida, né? Quando a gente vai antropologicamente desconstruindo isso, é preciso colocar outras coisas no lugar, né? Porque ninguém consegue viver num estado constante de ceticismo e relativismo, porque nós somos, como já dissemos, seres da cultura, né? Inclusive nós antropólogos. Agora, dizer que a cultura condiciona uma visão de mundo, produz um sentido de identificação no grupo e afeta mesmo nosso funcionamento
biológico, não quer dizer que todo mundo dentro de um grupo que compartilha uma cultura seja um robozinho compartilhando exatamente o mesmo programa, rodando o mesmo programa para viver o mundo. Por quê? A gente tem que entender que as culturas não são uma totalidade homogênea. E aí vem então mais um ponto importante que o Roque destaca. As pessoas participam diferentemente da sua cultura. Quer dizer, ninguém é apenas um membro de uma cultura X. Você é alguém localizado dentro daquele universo cultural. Uma coisa, por exemplo, é a visão de mundo que tem um jovem de classe popular, com uma experiência de vida marcada por formas de exclusão social, numa sociedade altamente desigual. Mesmo que essa sociedade compartilhe uma cultura ou uma visão de mundo mais geral sobre si e sobre o mundo à sua volta, haverá nessa sociedade outros indivíduos, como os jovens de classe média ou média alta, que têm uma visão de mundo distinta daquela por causa de uma experiência pessoal distinta e, portanto, de um acesso distinto à mesma cultura, e que vão produzir certamente representações ou escalas de valores e muitas vezes práticas corporais e gestuais distintas, mesmo sendo do mesmo grupo etário. Que dirá, então, pessoas que compartilham diferenças geracionais dentro de um mesmo grupo cultural, né? Ou diferenças étnicas, diferenças raciais ou étnico-raciais, ou diferenças em termos de orientação sexual e sexualidade, ou enfim, em termos de N outros recortes que vão produzir diferentes maneiras do sujeito compartilhar aquele contexto cultural maior, né? Então, quando a gente fala na cultura de um povo, a gente tem que ter muito cuidado para não singularizar isso. Porque, embora possamos falar na cultura do povo X, Y ou Z, da nossa cultura em geral, a maneira pela qual cada segmento social aí dentro, ou mesmo cada grupo mais particular, compartilha desse contexto cultural, está marcado por uma série de diferentes níveis de acesso, que vão produzir certamente diferentes experiências da vida cultural aí dentro, né? E isso impede a gente de fazer essas grandes generalizações. O que me traz a crítica recente à categoria de cultura na antropologia, o que a gente pode chamar de uma crítica pós-moderna à categoria de cultura, que começa a dizer que o perceber que de tantos antropólogos falarem em cultura por aí, os grupos que tradicionalmente os antropólogos estudavam, né, os primitivos, né, esse outro do Ocidente, começaram a se apropriar dessa categoria cultura para falar de si e da sua identidade, né? E cultura foi deixando de ser uma categoria de análise na antropologia e passando a ser cada vez mais uma categoria nativa, usada pelos povos mundo afora para falarem de si num caráter positivo e orgulhosos da sua identidade, daquilo que os diferencia dos europeus ou dos ocidentais, né? Então a palavra cultura foi deixando de ser aos poucos uma categoria de análise da antropologia, justamente porque ela criava essa generalização excessiva. São todos membros de uma mesma cultura. Sim, mas há diferenças, como lidar com essas diferenças? Então isso vai começando a fazer com que os antropólogos usem menos e menos a palavra cultura, mas ao mesmo tempo os povos, especialmente aqueles das ex-colônias europeias, quando começam sua luta por independência, né, nos nacionalismos modernos do século XX, vão se apropriando dessa palavra cultura para falar daquilo que é a sua identidade, que tem que ser positivada e valorizada, né? E aí a palavra cultura continua então circulando cada vez mais para o âmbito fora da academia, no âmbito mesmo das políticas internacionais, das relações internacionais e das políticas de identidade, de construção de identidades, né? Mais do que nos textos acadêmicos da antropologia.
Não quer dizer que a gente esteja proibido de falar em cultura, mas temos que usá-la, essa palavra antropologia, conscientes de que ela não é uma só coisa. E o que nos leva ao último ponto levantado pelo Roque, ela não é uma coisa frágil, que está sempre sob ameaça de desaparecer pelas pressões modernizantes. Mas antes de falar desse último ponto, o penúltimo, a quarta característica de como funciona a cultura é, para o Roque, a ideia de que a cultura possui uma lógica própria. E aqui as duas coisas são importantes. Possui uma lógica, e essa lógica lhe é própria. Porque nós, em função do nosso etnocentrismo natural, nosso de todos nós seres humanos, tendemos a achar sempre que aquela outra forma de pensar, se ela não corresponde à nossa, ela não tem lógica. É meio errada, né? Não tem lógica. Mas todo sistema cultural, por definição, tem uma lógica, senão não é um sistema. Né? Então não há sistemas culturais pré-lógicos, que fazem associações ilógicas entre os significantes e os significados, que produzem signos sem lógica nenhuma. Não, as explicações, mesmo as que nos pareçam mais absurdas, fazem todo sentido dentro do sistema no qual elas foram criadas. Né? E o Roque dá aí bons exemplos no texto sobre a maneira como diferentes povos pensam a reprodução, por exemplo, né? Que são explicações que podem parecer ilógicas para o olhar de um sujeito moderno no século XX, final do século XX, começo do século XXI, que siga uma lógica de reprodução biológica da espécie e tal, um saber produzido pela biologia, sistematizado pela biologia, mas dentro do universo de saber no qual aquela explicação foi produzida, ela faz todo sentido. E ela dá conta de explicar aquilo que é importante para aquele povo explicar em razão do seu modo de ser e de estar no mundo. Então, todas as explicações culturais são lógicas, mas elas só podem ser compreendidas no interior do sistema que lhes deu sentido. E essa é uma definição bastante boasiana da cultura como um contexto. E a lógica é dada por um sistema de classificação, o que significa que o antropólogo deve, um dos trabalhos dele na compreensão de uma cultura, é entender as categorias de um sistema classificatório. Como é que aquele povo separa as coisas do mundo, né? Não só as coisas do mundo natural, mas também as coisas do mundo social, os diferentes grupos que compõem aquela sociedade, em diferentes categorias, em diferentes gavetinhas, onde é que estão as fronteiras entre um e outro, as fronteiras entre categorias de espaço, categorias de tempo, categorias de pessoa, e como que isso funciona e opera como um sistema de classificação e ordenamento do mundo. E é assim que a cultura produziria formas distintas de organização social. Bom, e por fim, a ideia de que a cultura é dinâmica. As culturas não são coisas estanques que existem da maneira como elas existem hoje desde sempre e que, se elas mudarem um pouquinho que seja, elas vão se desintegrar, se esfarelar e deixar de existir. A cultura é, por natureza, dinâmica, é transformativa. Em qualquer sociedade, a renovação geracional traz sempre o questionamento de ideias das gerações anteriores e isso gera conflitos, gera tensões, determinadas explicações são questionadas, outras são trazidas, dentro sempre, claro, de um campo de possibilidades de transformação interna dentro de uma cultura. Então, internamente, a cultura já tende a se transformar. Embora no plano discursivo as pessoas em geral digam, quando falam de cultura, que isso é assim desde o tempo dos nossos tataravós, né? São os nossos usos e costumes, sempre foi assim e tal, mas essa é uma explicação discursiva da eternidade da cultura, porque mesmo nós inventamos tradições muito recentemente e tendemos a justificá-las como sendo coisas ancestrais, né? Por exemplo, o chá inglês. Ora, o chá inglês, quando é que os ingleses plantaram um pé de chá na Inglaterra, né? O chá só chega lá a partir de um determinado momento da constituição do Império Colonial Britânico. Antes disso não tinha chá, né? O chocolate suíço, desde quando que a Suíça planta cacau, né? Quer dizer, o chocolate vira suíço num determinado momento, de novo, da expansão colonial
europeia da constituição desses mercados globais. Mas essas coisas ficam na nossa cabeça como se fossem assim imemoriais, né? As tradições, gente, são sempre inventadas e muitas delas são invenções recentes, mas quando se apresentam como tradições, se apresentam com uma imemoriabilidade, uma ancestralidade, né? E que, portanto, são imutáveis, são feitas de pedra e não podem se transformar. Não é assim que a cultura funciona. A cultura é muito mais dinâmica e, portanto, muito mais viva e resistente. Ela vai se transformando. Isso não quer dizer que ela acabe, né? E mesmo num contexto altamente globalizado, como esse que a gente vive hoje, nessa alta modernidade, as maneiras locais de se viver esse universo de valores e de ideias globais são muito variados, né? E dentro deles ainda marcados por diferentes recortes de gênero, de classe, de raça, enfim. Isso tudo compõe um campo de disputa política pelo que seja a nossa cultura ou a nossa tradição, né? E o antropólogo tem que estar atento a isso, né? A cultura não é uma entidade que tem existência própria e que nós vamos conseguir fotografar. Está lá a cultura. Não. A cultura é o resultado dessa disputa discursiva de um determinado grupo sobre o que sejam as suas tradições, né? E cabe ao antropólogo entender como é que funciona esse campo discursivo, quem são os atores aí dentro, quais são as suas diferentes visões de mundo sobre as suas tradições e como é que eles têm diferentes condições, inclusive, de fazer valer uma certa interpretação sobre o que sejam as suas tradições num determinado momento, né? E, tomando esses cuidados, a gente continua usando a categoria de cultura na antropologia, mas sem nunca pensá-la como essa coisa reificada, uma coisa que existe e que é frágil e que pode desaparecer a qualquer momento. Então, com essas 5 características, o Rock traz aqui para a gente uma boa forma de compreender, afinal de contas, o que a gente pode entender por cultura na antropologia. Não é uma coisa só, a gente pode entender muitas coisas, mas eu acho que aqui já dá um bom fundamento para a gente começar a entender melhor como opera a cultura, não só na vida das pessoas e dos povos, mas mesmo dentro do campo antropológico, que cuidados a gente tem que ter ao pensar nessa categoria. Bom, vamos ficando por aqui e nos encontramos nessa quarta-feira para conversar sobre esse texto. Grande abraço para vocês.